Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Enquanto vocês vão entrando, eu vou mandando o convite aqui. Façam o mesmo, mandem convite para todo mundo que possa ter interesse nessa pauta, direito das famílias e violência doméstica. Acho que é uma informação super importante, né? Deixa eu ver se eu hoje vou conseguir. Eu nunca consigo fixar a mensagem. Eu não sei o que acontece comigo. Vi que a Bia já entrou. Bia, pede para participar. Isso. Já vou te aceitar. A gente vai conversando enquanto as pessoas vão chegando. Bom dia, gente. Acho que eu Bom consegui. dia. Consegui? Bom dia, tudo bem? Conseguiu. Bom dia, Bia. Tá me ouvindo bem? Te ouvindo super bem. Estou aqui dando Estou te boas-vindas para as ouvindo com um pouco de pessoas. atraso. Deixa eu ver se você está me escutando bem. Eu estou te escutando bem. Tá Como me é que está o escutando, som? Cris? Estou te Ah, escutando então tá bem. bom. Você está me Tá ouvindo bom. bem? Tá Tá, bom? tô tranquilo. Tô sim, tô sim. Tudo bem? Tá. Tudo bem. Bom dia, gente. O Então, áudio está ótimo. bom dia. Monique, a presidente da Comissão de Direito Penal, entrando aqui da aba. Na Isso, verdade, nossa presidente. hoje a pauta é sobre violência doméstica e direito das famílias, mas poderia ser Comissão de Direito das Famílias e Comissão de Direito Penal e Processo Penal da aba, né, Bia? Que você tem ajudado a gente no projeto da aba. Uhum. E a gente agradece a Monique de ter te cedido para o nosso projeto. Obrigada, Monique. Beijinhos. Bom, vamos lá. Hum, Assunto super interessante, né? sim, Importante, imprescindível, ainda mais nesse momento, sim. falar das implicações da violência doméstica no direito das famílias. E a gente Uhum, já tinha conversado sobre isso desde outubro do ano passado, que vem tendo várias alterações, né? Na verdade, foram uhum, duas alterações em outubro do ano passado, uma em uhum. relação a lei que realmente Isso. alterou a lei da Maria da Penha e o Código de Uhum, Processo Civil com relação uhum. aos procedimentos da mulher que seja vítima de violência doméstica e o que isso implica no direito das famílias e como o juizado de violência doméstica pode atuar, e a Uhum, outra que acabou sendo o nosso projeto paralelo na aba, que foi a lei que determinou, a lei estadual, aqui uhum. do Rio de Janeiro, que determinou que empresas de grande porte, com mais de 60% do quadro masculino, deva oferecer palestras elucidativas sobre a violência doméstica. Então, a partir daí, a coisa acabou ganhando força. Então, eu Isso. agora vou abrir a palavra para Bianca Alves, membro da Comissão de Direito Penal e Processo Penal da aba, fundadora do perfil Justiça Delas, para poder se apresentar e a gente começar a responder, porque a gente recebeu algumas perguntas, e aí a gente Isso. vai tentar pautar nossa conversa pelas perguntas feitas. Bia, a palavra está com você. Isso. Primeiro eu queria te agradecer, Cris. Você sabe que eu tenho um carinho imenso por você, pela Célia também, que me ajudaram muito nessa trajetória aí de mudança profissional. Acho importante dizer isso, porque podem ter outras mulheres aqui nos assistindo, e então sempre é possível mudar, se reinventar, né? E isso também é uma coisa ligada à questão da dependência financeira, né, que muitas mulheres estão passando, né? A violência doméstica é um mal que está aumentando em virtude do isolamento social. Então, eu queria fazer esse parênteses antes de entrar na questão do divórcio. Ano passado, o CNJ apontou que tiveram 1 milhão de novos casos de processos de violência doméstica no Brasil.
E a cada 4 minutos, uma mulher sofre violência no Brasil. Então, esses dados são assustadores. Você pensando que do seu lado pode ter uma pessoa sofrendo violência, né? Uma vizinha, uma amiga, muitas vezes não consegue se abrir, porque a violência nem sempre é física. A lei prevê 5 formas de violência. Ela pode ser patrimonial, moral, sexual, várias formas de violência. Então, é importante a gente ficar atento, não só conosco, mas também com as nossas amigas, né? E prestar bastante atenção no comportamento das pessoas e como você pode ajudar, né? Uma das perguntas até falou sobre abrigo, e existem vários abrigos que recebem mulheres hoje em dia. Existem vários telefones que você pode ligar, a gente está o tempo inteiro divulgando, inclusive eu tenho um projeto com a Natasha da Comissão da Mulher sobre isso, sobre divulgação, né, informação. A minha página é específica mais para divulgação de conteúdo feminino, né, direitos que eu percebi ao longo dessa trajetória que muitas mulheres não tinham acesso à informação, às vezes até com instrução, mas sem acesso à informação. Então, esse é o inicial aí que eu gostaria de falar, mas então, entrando no tópico da questão do divórcio, essa lei é uma lei recente. Ontem mesmo eu estava conversando com a doutora Juliana, que foi uma juíza daqui do Tribunal do Rio de Janeiro, que ela é juíza de juizado de violência doméstica. Ela estava me explicando que ela não teve nenhum caso de divórcio ainda lá. Eu ia perguntar isso para você. Essa era a minha pergunta para você, porque até agora eu também não tive nada. Eu falei, vou perguntar para a Bianca. E eu sou uma especialista justamente no maior número de clientes meus. Eu sou advogada criminalista, mas o maior número de clientes é voltado para essa questão da violência doméstica, né? A gente fala vítimas, mas vítimas não é muito certo falar, são pessoas que estão vivenciando violência doméstica. Mas eu não tenho muitos casos de pedido de divórcio correlatos nessa situação. Fiz uma enquete com as minhas amigas juízas aí, inclusive tem algumas delas que estão entrando aí, e elas também falaram, Bianca, a gente não vê muito caso, conversaram com outros juízes e a gente não está vendo. O que aconteceu? A lei entrou, logo depois veio recesso, e aí entrou a pandemia, né? Não existe nenhuma orientação do tribunal nesse sentido, vai acontecer, vai aplicar a lei, como é que vai aplicar a lei? Mas, resumidamente, o que eu encontrei de jurisprudência, enfim, de doutrina, o que eu encontrei? A lei veio, inicialmente foi vetado esse artigo, justamente pela questão de que o juizado pressupõe uma coisa mais célere, né? Então, o presidente, na época, achou que não cabia o pedido de divórcio ali naquela vara, primeiro porque iria confundir e depois por conta da celeridade. Mas eu entendo que não é esse o objetivo. Na verdade, a Lei Maria da Penha, desde o início, já previa essa parte cível, né? Já existia essa previsão da parte cível no artigo 13. Então, o artigo 14 só veio a complementar uma coisa que já existia. Sim, a competência híbrida, né, do juizado de violência doméstica. Isso. É possível, sim, o pedido de divórcio no juizado de violência doméstica hoje no Brasil. E como que isso é feito? Na prática, a ação vai correr junta, apensada, né, em termos práticos, apensada, mas uma não vai ser dentro da outra. Isso é importante esclarecer, porque uma coisa é criminal, outra é cível, né? É meio óbvio. Então, elas correm ali apensadas, mas não em paralelo, não no mesmo procedimento. Isso. E a mulher, ela não é obrigada a propor ação de divórcio no juizado de violência doméstica. Ela pode dar entrada numa vara de família comum. Isso só foi estabelecido para ser mais fácil para a mulher, porque a mulher ali naquela situação, ela já está vulnerável. Então, ela tem que ingressar e na defensoria pedir, né, um divórcio. Aí depois tem a vara de violência doméstica que tem uma ação criminal. Fica tudo muito separado, né? Cria assim, obstáculo para a prestação jurisdicional. Então, na verdade, isso foi criado para facilitar a vida da mulher. Ela chega lá, normalmente, quando ela é vítima de violência, ela já está com um relacionamento muito ruim. Então, quando chega ao ponto de denunciar, já não tem mais vontade de conviver, né, naquela situação. Então, ela faz o pedido de divórcio ali mesmo. Mas também é importante destacar que não cabe partilha de bens no juizado de violência doméstica.
Tá? Tem um artigo expresso dizendo que não cabe partilha de bens. É só o divórcio. O divórcio pode ser requerido. Não pode... Paralelo a isso, a questão dos alimentos, né? Porque muita gente acha que pode entrar com os alimentos junto ali. Entre as medidas protetivas, existe uma delas que fala sobre a questão dos alimentos provisórios. Olhando a jurisprudência... vou até botar aqui a pergunta, uma das perguntas que foi feita, que eu até passei para você, né? A composição mista ou híbrida do juizado de violência doméstica permite o combo divórcio, guarda e convivência e alimentos para o filho? Então, aqui você já está respondendo. Na verdade, a lei prevê o divórcio em si, né? A questão da medida protetiva, aí vem a questão dos alimentos, né? Quando você entra com pedido de... Quando o juiz defere a protetiva, se você realmente necessitar dos alimentos e tudo, ele vai e defere entre as medidas protetivas está a questão dos alimentos provisórios. Mas aí é para a vítima de violência doméstica, e não não para a família. Não, é para a vítima de violência doméstica, né? Então, existe essa possibilidade de ser deferida uma medida protetiva nesse sentido. E a jurisprudência em massa diz que ela não precisa ser ratificada pelo juízo civil. Então, ela é satisfativa, ela não precisa... Você entrou ali com aquela medida cautelar e ainda ter que ratificar no juízo civil. Não precisa, tá? Deixa eu te fazer uma... Não, complementa que eu vou te fazer uma pergunta depois. Outra coisa importante que eu achei interessante é que todas as questões cíveis resolvidas no juizado de violência doméstica, os recursos contra essas questões cíveis, serão julgados pelo colegiado cível. A jurisprudência diz isso. Achei interessante também colocar. Sim, né? Porque não mistura as competências, né? Exatamente. Então, em que pese ser tramitado o divórcio lá na vara de violência doméstica. Se houver um recurso ali, será você deverá remeter ao colegiado civil e não ao criminal. Até para não misturar, porque o colegiado criminal também não tem muita... Né, não entende muito dessa parte civil. Né? Então, para ter essa diferença, eles fazem dessa forma. E também é importante dizer questão de que a mulher pode escolher aonde ela vai dar a entrada, né? Existe uma questão de competência lá explícita na lei. Pode ser no local do fato, pode ser no domicílio dela ou no domicílio do agressor. Tanto faz. Então, a mulher, ela tem a opção de dar entrada no divórcio, tanto no juizado de violência doméstica, como na vara de família. Isso não é porque sofreu violência, tem que ser no juizado de violência doméstica. Não precisa ser. Pode ser numa vara de família também. Tá? Existe essa opção. A lei fala exatamente opção. A mulher tem a opção. Tá? É expresso isso na lei. Abre-se novas possibilidades. Não, uma era essa, né? Porque eu vou botar aqui as perguntas que vieram pelo perfil da comissão, mas algumas vieram pelo meu perfil pessoal. Uma delas era qual o procedimento para se divorciar em caso de violência doméstica, e você já explicou. E aí a outra que complementa é como é esse acompanhamento após o registro da violência, quando a mulher não pode retornar ao lar. Porque eu acho que é importante colocar que essa lei que alterou a Lei Maria da Penha, ela veio também salientar a importância da informação na própria delegacia, né? Porque os funcionários, eles precisam explicar para a vítima de violência doméstica quais são os caminhos que ela pode adotar, inclusive encaminhar para algum abrigo de moradia temporária, como a Bianca falou. Então é importante porque muitas vezes o advogado de família, e aí eu falo em nome próprio, não sabe manejar as ferramentas decorrentes da violência doméstica. Então eu falo isso com tranquilidade porque a Bianca, por exemplo, se eu tiver algum caso de violência doméstica, certamente a Bianca vai ser a minha parceira porque eu não sei nada de penal. Então, e isso é importante a gente falar, porque tem muito advogado aqui, mas pode ter uma possível vítima de violência. Então, eu acho que é importante salientar, primeiro, a busca de um profissional especializado e, segundo, o entendimento da lei. Então, quando a gente está fazendo uma live, ela é também explicativa para o público geral. Quais são os... Agora voltou. Está meio que travando.
para vocês. Agora voltou. Travou um pouquinho a sua fala, mas agora voltou. Ainda está meio travado. Isso, foi. Que na delegacia, a vítima de violência ela deve ser orientada dos caminhos que ela pode seguir, ela pode ser encaminhada para uma assistência. Vocês... Eu tô sem som, gente? Tô sem som? Agora eu tô te ouvindo bem. Estão me ouvindo agora? Eu tô te ouvindo bem. Agora até às 10 horas da manhã a internet está travando, né? A gente já não tem mais não tem mais o horário para poder conversar. Tá difícil. Tá, pois é. Então, complementando, como é o acompanhamento após esse registro da ocorrência? Quando a mulher não pode retornar ao lar. Eu acho que aí vai falar um pouco sobre a orientação que ela deve receber na delegacia e sobre o abrigo para moradia temporária. Eu acho que essas duas perguntas se complementam. Então, se você puder responder isso, Bia, e depois a gente volta para as perguntas aqui do perfil. O que acontece? Muitas mulheres acham que não... Primeiro, eu acho importante dizer que existe uma medida protetiva que diz o seguinte, que independente da questão de patrimônio, porque a gente falou a questão da partilha, a partilha não se confunde com isso. Existe uma medida protetiva que prevê o seguinte, que se você morar na mesma residência do que essa pessoa, se a pessoa te agredir, você pode tirar o agressor da sua residência. E isso independe da propriedade, tá? Eu estou falando isso porque muitas mulheres ficam, porque como é que eu vou sair de casa e como é que eu vou fazer? Existe uma medida protetiva nesse sentido, de afastamento do agressor do lar. Tá? E aí a questão da propriedade vai ser discutida depois, enfim, no juízo de vara de família, né? Não é questão de partilha. Tá? A mulher chega numa delegacia, muitas vezes, a maioria das vezes, com violência, por questão de violência física. Tá? E aí, quando ela chega lá, vai ser lavrado o registro de ocorrência. E essa mulher pode ser encaminhada, assim, primeiro a um exame de corpo de delito. É importante dizer que aqui no Rio existe uma sala, Lilás, que é uma sala própria para atendimento de vítimas de violência doméstica. É uma sala toda com atendimento especializado para esse caso. Tá? Então, já existe uma rede de apoio, de acolhimento. Nessas delegacias de atendimento à mulher, as pessoas recebem cursos para atendimento. Muitas vezes eu escuto alguns relatos porque não foi bem tratada, porque disse que não era violência, porque... É lógico, a gente escuta isso, mas a maioria das vezes a gente escuta coisas boas também, de que as vítimas são bem tratadas, de que as coisas acontecem de forma certa. Então, é importante denunciar, né? Primeiro ponto aí, porque normalmente a violência ela só piora, ela não melhora, tá? Mas, de toda forma, a vítima chegando ao local, ela é encaminhada ao IML para exame. Se ela não tiver como retornar para o lar naquele momento, existem abrigos, aqui no Rio principalmente, existem 2 abrigos que podem recebê-la, inclusive à noite, tá? No horário noturno. Se a vítima tiver filhos, ela pode levar os filhos. Muita gente tem essa preocupação de que eu vou sair de casa, mas e meus filhos? Né? Sim. O abrigo recebe as crianças também, tá? E, enfim, existem várias formas de você sair dessa situação de violência. Eu acho importante dizer, né? Existe uma rede de acolhimento aí, fora o voluntariado, ONGs que estão recebendo mulheres. E é importante falar que essa rede toda, ela conta com o apoio do Estado, mas também existem órgãos privados e que estão tentando fazer esse acolhimento das mulheres, tá? Existe uma grande rede, né? Eu acho existe. Que cada vez essa rede se amplia mais. Existe. Então, de início é isso aí. Eu acho que você me perguntou mais alguma outra coisa, eu estava tentando lembrar aqui na hora do raciocínio, só que eu não me lembrei. Como que isso é feito? Tem o registro.
é encaminhada ao juiz para o deferimento das medidas protetivas. Isso é feito muito rápido. Em 48 horas é deferidas as medidas protetivas de afastamento do agressor. Existem muitas medidas protetivas que podem ser deferidas, inclusive com relação à família, de suspensão da visitação. Tá? Caso de agressão, porque for agressão física, por exemplo, o juiz normalmente defere a suspensão da visitação. Né? Se tiver uma ex-marido, aquela confusão, né? Que normalmente acontece muito, e houve uma agressão ou algum nesse sentido, o juiz defere medida protetiva de suspensão da visitação também. Aí, nesse ponto, é importante a gente falar, para quem advoga na área de família, que nós estamos, por enquanto, falando da Lei 13.894 do ano passado, de outubro do ano passado. Que é essa lei que altera alguns artigos da Lei Maria da Penha e alguns artigos do CPC. Agora eu vou abrir uma caixinha aqui de pergunta sobre poder familiar, que é uma outra lei anterior e que também é importante para o advogado que atua na área de família ter conhecimento até para poder proteger o seu cliente. Então a pergunta é: perde o poder familiar depois de condenado ou com a prática da violência? Essa é a lei 13.715 de 2018, que alterou um artigo do Código Penal, certo? Isso, alterou um artigo do Código Penal. E é importante dizer que essa lei 13.715, ela alterou também o Estatuto da Criança, artigo 23, parágrafo 2º, né? Existe uma controvérsia aí, porque para o Estatuto, ela prevê o seguinte, eu vou até ler aqui: condenação, hipótese de perda do poder familiar, condenação por crime doloso, sujeita a pena de reclusão contra outrem, igualmente titular do mesmo poder familiar. Ou seja, qualquer agressor que tiver cometido crime doloso teria a perda do poder familiar. No entanto, essa mesma lei foi menos severa no Código Civil, tá? E ele diz que não basta a condenação genérica. Ela fala o seguinte, no artigo 1638, parágrafo único. Ela exige que a perda do poder familiar seja nas seguintes hipóteses: homicídio, feminicídio, lesão corporal de natureza grave seguida de morte, estupro, outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão. Então, no Estatuto, ela foi mais abrangente. E no Código Civil, quer dizer, no Estatuto ela foi mais abrangente, no Código Civil ela restringiu a determinados crimes dolosos, né? Então, fica realmente uma confusão aí, a gente não sabe qual é aplicável. Eu entendo que, nesse caso, se aplicaria a lei especial, que seria o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é mais abrangente, e eu acho que deve ter a perda do poder familiar mesmo nessa hipótese. Mas, com a prática, não com a condenação. Oi? Com a prática, seria com a prática da violência que você conseguiria. Só com a condenação. Só com a condenação, tá? Em direito penal, em processo penal, direito penal, a gente fala... Por isso que eu estou perguntando, porque todo mundo é inocente até que se prove, né? Então, tem todo o período de prova e tudo. A gente não pode fazer isso somente com o ingresso de uma ação criminal, né? Teria que ter a condenação mesmo. Mas existem essas duas normas e eu vi que existe uma controvérsia. No entanto, essa controvérsia, assim, não achei nenhuma jurisprudência, Cris, nesse sentido. Mas por questões óbvias, eu acho que a lei especial deve ser aplicada. Ela é mais abrangente e eu acho que ela deve ser aplicada nesse caso, tá? Eu acho também importante até colocar, eu também estava fazendo um estudo, porque a gente fala muito da violência doméstica só voltada para a mulher, mas a gente tem que falar da violência doméstica familiar. Então, da questão em relação aos filhos, em relação ao pai idoso. Eu acho que tudo isso ele deve ser englobado, né, nas vulnerabilidades. Então, quando se fala em violência doméstica, também pode ser entendido um idoso curatelado, porque é uma violência familiar. Então, as aplicações das leis, elas são voltadas para os vulneráveis, né? Por isso é que a gente está o tempo inteiro falando do ECA, da Lei Maria da Penha, que são as vulnerabilidades. É importante dizer... Deixa eu só complementar aqui uma coisa, pegar um gancho com o que você falou. Seguinte,
importante dizer que para fins de Lei Maria da Penha, a vítima precisa ser mulher. Isso já foi decidido pelo STJ, pelo STF, tá? Ela não tem necessariamente que ter uma relação, por exemplo, de homem e mulher. Pode ser uma relação homoafetiva, por exemplo, mas a vítima precisa ser mulher. Existe o Estatuto do Idoso, enfim, e outras leis que, né, que protegem os outros vulneráveis, mas para fins de Maria da Penha, e isso as pessoas, eu até fiz uma enquete lá no Justiça Delas, elas perguntam muito, mas por que não protege o homem? Por que não pode proteger o homem? Porque o homem também sofre violência, não sei o quê. Para isso tem Código Penal, né? E para os outros vulneráveis tem as leis específicas. Mas a Lei Maria da Penha, ela veio justamente porque a estatística diz que as mulheres sofrem mais violência né, nas residências. Existe uma estatística no Brasil quanto a isso. E a estatística é assustadora. Tá? Mas teve até uma decisão recente, nós tivemos esse debate, inclusive, né, Bia? Sobre a aplicação da Lei Maria da Penha numa relação homoafetiva masculina. E teve até um caso recente, né? Porque eu entendo que como tem uma relação aí, não interessa a questão do gênero, eu entendia pela aplicação. Mas é um entendimento por puro sentimento de justiça, porque também numa relação homoafetiva masculina tem sempre alguém que acaba sendo o opressor e o outro que pode ser a vítima. Então já tinha sido um debate, até quando você abriu a enquete no teu perfil, eu votei que eu entendia que cabia, e depois de um tempo saiu, eu falei, opa, eu não tô sozinha. Então é interessante a gente colocar isso. Tem uma decisão nesse sentido, mas assim, não modificou o entendimento dos tribunais lá de Brasília, do STF, do STJ, nesse sentido, de que a lei veio realmente, o escopo da lei é para a proteção da mulher. E assim, a relação pode ser de mãe e filha, pode ser uma relação homoafetiva, pode ser de mãe e filha, pai e filha, né, namorado, isso não importa, desde que esteja ali no âmbito da violência doméstica, naquele âmbito ali. Mas não tem, a vítima tem que ser mulher para a jurisprudência. Não estou dizendo que está certo ou está errado, não estou entrando nesse dilema aí, não, porque também em determinadas situações... Aí cabe ao advogado, dependendo da situação, fazer o uso da justiça e tentar a aplicação. A Júlia que está falando entre irmãos, também enteado, enteada e padrasto, ou madrasta e enteada também é cabível. Com certeza. Então, Natasha, foi o que eu acabei de falar aqui, né? Mas eu acho que isso tem a ver com a pauta das familiaristas. A gente entende que devia abranger os vulneráveis. E aí os penalistas, eles entendem que é uma regra específica. Mas, enfim, a gente vai ajustando e, conforme o caso, a gente vai pedindo para a justiça se manifestar, né? Isso aí. Ô, Bia, eu vou voltar num ponto, porque eu vi que Simone fez uma pergunta quando a gente estava conversando sobre isso, sobre a questão da prova da violência psicológica e moral. Porque você falou de exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito é só quando houver a violência física. Agora, quando é uma violência psicológica ou moral, como é que é o procedimento? Tem muita discussão sobre isso, inclusive, né? Qual é o nome da advogada? É a Simone. Simone. Né? Simone, tem muita discussão sobre isso. Eu sempre falo com as minhas clientes para ter um plano antes de sair de casa. Né? Quando você está sofrendo violência, ainda está ali naquele início, eu falo para ter um plano. Vamos fazer um plano para a saída da residência. O plano você tem que se preparar com provas, tá? Eu acredito que fique muito mais fácil quando você tem gravações, quando você tem prints de conversa, porque normalmente essa violência psicológica, ela vem acompanhada desse tipo de agressão. Até a gente fala que se confunde um pouco com a violência moral. Outro dia eu estava conversando com a Natasha sobre isso, mas vem com injúria junto, com difamação, e com testemunhas ouvindo aquele cara falando daquele jeito. Mas é lógico, quando não tem, né? Outro dia mesmo eu estava conversando com uma delegada, com a doutora Ana Paula, ela falou, quando não tem, não quer dizer que não há violência. Né? Nas delegacias de apoio à mulher, eles sabem que esse tipo de violência é praticada dentro de casa, é muito difícil de ser provada. Né? Então, exatamente. É aberto, é registrada a ocorrência,
e ele vai responder processo criminal. A lei protege a mulher. É como se fosse, aqui falando para alguns outros advogados de outros ramos, como se fosse uma vulnerabilidade do consumidor ali é para a mulher ou para o trabalhador, né? A lei é mais protetiva para a mulher. Então, com certeza, tem que registrar a ocorrência, não pode deixar passar porque não tem prova, eu não vou fazer, não sei o quê. Essas agressões psicológicas, essa violência psicológica, a violência moral, às vezes é muito pior do que a violência física, tá? Traz efeitos muito maiores. E é interessante porque agora a gente já já mudou de nível, né? Antes era um tabu falar sobre a violência física. E aí passou um momento em que existe uma... Tá me escutando, Cris? Voltou? Voltou. Então, a gente passou da fase de falar da violência física, porque já não é mais tabu, existe uma lei específica, existe uma delegacia especializada, e a gente passa a falar sobre outras formas de violência que as pessoas não consideravam. A gente volta e meia fala isso, né? Ah, não, mas ele não me bate. Então, o fato dele não bater não é violência. Isso é uma realidade. E é interessante porque eu, em casos que eu pego de família, muitas vezes existe essa violência dita velada, né? Mas a pessoa, a vítima, não quer usar isso porque tem medo de ser, de alguma forma, de ter alguma vingança, de ter algum prejuízo em relação à relação com os filhos. Então, hoje a gente já está num outro patamar de discutir sobre a violência moral, psicológica, financeira, que realmente ela é subjetiva. Então, para isso a gente precisa estar muito preparado, ter uma delegacia, um primeiro ponto de apoio muito preparado para dar o suporte necessário para a mulher. Então, por isso que eu achei interessante a pergunta da Simone, porque quanto à violência física, a gente já sabe qual é o procedimento, já está bem fácil e claro de entender. Mas e quanto a essas outras formas de violência, como é que a gente procede? De que forma procederia? Então, você explicou muito bem. E volta e meia, as pessoas têm prints de tudo. Tem print, tem e-mail, tem áudio, tem tudo, mas não quer usar porque sente, é muito pior. Como você disse, é muito pior a violência moral do que a violência física, porque tem toda uma questão financeira do tipo que se você fizer, vou deixar você amíngua, não vou te dar nada. Normalmente existe uma disparidade social muito grande. Então, eu acho bastante importante a gente falar isso também para o advogado que normalmente recebe essa demanda velada, que é o advogado das famílias, para que ele possa ter uma escuta ativa e, se for o caso, pedir auxílio de um profissional especializado para tentar orientar o cliente quanto ao outro procedimento. Porque muitas vezes a pessoa acha que isso vai enfraquecer ou vai deixá-la ainda mais vulnerável. E, na verdade, você consegue aí fazer ajustes até de maior proteção para a vítima, né? Exatamente. Então, eu acho bastante importante tocar nesse ponto. E a violência ela pode ser também patrimonial, né, Cris? É importante Sim. a gente falar sobre isso. A violência patrimonial, ela pode ser, assim, com coisas pequenas. Eu tive um caso que, até falei isso num vídeo meu, que a cliente chegou para mim, né, com uma questão até de divórcio e tudo, e ela não se via, normalmente a pessoa não se vê como vítima de violência, né, nesses casos. Exatamente. E ela, depois que saiu de casa, ele pegou o animal dela de estimação, ela não teve tempo de pegar, pegou o gatinho, botou dentro de um cestinho e jogou no terreno baldio, entendeu? Então, a maldade, a gente vê, assim, nessas relações, uma maldade muito grande. Tem casos, e retenção também de pertences pessoais, né? Não entrega roupa, não entrega... Quebrar todo o material de trabalho, computador, quebrar... até a própria advogada, eu já vi um cara que pegou a carteira dela e cortou a carteira dela da OAB, né? Então, existem vários tipos de violência patrimonial. E a violência, ela não tem classe social. Isso Exatamente. É muito importante falar. Por isso que toda vez que vem uma pessoa famosa, né, uma Luísa Brunet da vida, e fala sobre violência,
É importante, porque as pessoas têm que se colocar nessa situação. Tem um caso de uma esposa de um juiz do Distrito Federal que ela ficou 7 anos vivendo violência. 7 anos vivendo violência. Então, e tudo gravado, e ainda demorou para sair as protetivas e as coisas todas. Então, não tem classe social. Eu recebo muito relatos de homem que pega auxílio emergencial nesse momento de pandemia, pegando auxílio emergencial da ex-esposa, Da companheira ou da da ex-esposa. companheira, pegando carteira de trabalho. Né? Isso é violência. Importante ser dito aqui que isso é violência patrimonial. Né? A violência moral é você ser humilhada, ser colocada para baixo de tal forma que muitas vezes a mulher precisa precisa ter um apoio psiquiátrico, psicológico para sair daquela situação. Então, eu falo isso direto, né? Minha fala é sempre essa: não fique julgando as pessoas, as mulheres principalmente que são vítimas de violência. A gente precisa acolher essas mulheres e não entrar numa de ficar julgando. O acolhimento é muito importante, até dos próprios advogados familiaristas, como vocês, e de ter essa percepção de que essa pessoa está sofrendo violência, né? E dar essa oportunidade de denúncia também. Sim. Porque não é só cuidar do divórcio, não é só cuidar da separação, é verificar que muitas vezes existe a violência. Olha, eu já recebi muitas pessoas, inclusive eu tenho uma advogada que sempre, quando ela acha que tem alguma questão de violência, ela encaminha para mim. Ela fala, pô, Bianca, aqui eu tô vendo nitidamente uma questão de violência. Então, ser sensível, ter esse olhar de perceber. Muitas vezes a pessoa está sofrendo violência ali dentro daquele ambiente familiar e precisa de um profissional mais atento à área, ou mesmo se especializar no atendimento, né, criminal, enfim, e procurar saber sobre a Lei Maria da Penha. Saiu uma pesquisa recentemente de que 37% das mulheres não sabiam direito o que tinha dentro da lei. Eu acho grave. É isso, é muito grave. E aí é o que a gente fala, porque eu, como advogada familiarista, nós começamos, na verdade, a discutir dentro da Comissão de Direito das Famílias, a gente começou a discutir a quantidade grande de boletins de ocorrência dentro das ações de família. Porque hoje é uma realidade triste. É muito grande a quantidade de registro de violência doméstica dentro do procedimento de família, ou seja, apresentando uma realidade do casal que não era feita antes. E aí, não era feita porque não existia? Não era feita porque ela era subnotificada, porque o medo era ainda maior do que tem hoje. Então, quando eu falo da importância de falar, de fazer live, de fazer evento, é por isso, porque antes até de explicar para o cidadão comum, a gente precisa orientar multidisciplinariamente os profissionais que atuam na área de família. Por quê? Porque se eu pego um caso de violência doméstica, hoje eu já tenho mais conhecimento, porque foi um alerta que nos acendeu ano passado na comissão, que a gente ficou, nossa, mas é muita questão. Foi daí que nasceu a ideia de fazer o evento conjunto com a Comissão da Mulher e com a Comissão de Direito Penal, em outubro do ano passado, para os advogados, para a gente falar um pouco mais sobre a violência doméstica e essa interligação, porque hoje nenhuma área está isolada. Na verdade, direito penal e direito das famílias agora estão casados. Eu, que amava penal na faculdade, fugi de penal totalmente depois que me formei. Mas veja só, hoje estou de novo aqui numa paquera, né? Porque a gente precisa ter um conhecimento mínimo, ter uma escuta ativa do cliente para poder entender. Ele precisa de um auxílio específico ou não. Ele não precisa porque, na verdade, não aconteceu nada demais. Aí, foi muito curioso, porque nós fizemos o evento e, na sequência, saiu a lei estadual que determinava essa conscientização nas empresas. E aí, né, um monte de mulheres empoderadas e interessadas, advogadas interessadas e comprometidas em disseminar conteúdo, a gente foi e criou o ABA Conscientiza. Então, esse é legal porque a gente chega nesse ponto do ABA Conscientiza, amarrando várias leis, várias coisas que foram acontecendo no caminho e que também falam um pouco do propósito
de uma associação de advogados, que é sempre disseminar conteúdo de valor, seja para a sociedade civil, seja para os demais advogados, para saber manejar as ferramentas a favor do seu cliente, ou para que a sociedade civil tenha conhecimento do que é realmente a violência doméstica. E aí eu quero que a Bianca fale um pouquinho sobre a parte de direito penal, que é a parte mais, eu acho, mais densa desse nosso projeto, Aba Conscientiza, que eu realmente tenho muito amor e agradeço muito a Natasha, da Comissão de Direito da Mulher, a Monique e a Bia, da Comissão de Penal, e a Rafaela, da Comissão das Famílias, de aceitarem fazer parte desse projeto, que eu realmente tenho como um projeto muito importante, não só para a sociedade civil, mas como você disse, para o advogado que vai pegar uma causa de família e que não sabe nada de direito de violência doméstica e que precisa ter um mínimo de conhecimento. Então, eu queria saber um pouquinho de você em relação a essa experiência e o comprometimento da área de penal nesse projeto que nós idealizamos. Eu primeiro queria agradecer aqui a Monique por ter me dado essa oportunidade de ir nesse dia com vocês lá, né, no nosso projeto. Nós fizemos esse projeto em conjunto, né, com a Comissão da Mulher, e você e Rafa também, que está aqui. Eu fiquei muito grata de, principalmente, ter conhecido essas mulheres, a Rafa e a Natasha, que são pessoas incríveis. A minha parte foi mais uma parte de direito, talvez a parte mais densa, como você falou mesmo, e a mais difícil de ser colocada, que é a parte de direito criminal. A mim coube a explicação sobre as medidas protetivas e de uma forma leiga, que é complicado, muitas vezes complicado para um advogado. Mas eu sempre falo como é importante a educação para as futuras gerações e para quem está por aí, né? A nossa primeira palestra foi dentro de uma instituição de ensino, e essa instituição de ensino tem professores que precisam estar atentos a essas questões. Assim como nós vimos há pouco tempo que houve uma questão racial, a questão da violência doméstica também tem que estar na cabeça dos professores, e como os meninos tratam as meninas dentro de sala de aula. E eu sempre bato nisso, que eu tenho 2 filhas e você tem uma, você sabe disso. Eu acredito muito na transformação através da educação, né? Dos dispositivos da Lei Maria da Penha, que foi alterado recentemente, foi quanto à reeducação do agressor. Esse dispositivo, na hora que eu coloquei no Justiça Delas, principalmente no Facebook, eu tive uma reação imensa negativa. Porque agressor não tem jeito, porque agressor, né, aquela coisa radical. Eu acredito na reeducação, como boa advogada criminalista, eu acredito numa reeducação. Os índices de reincidência diminuíram muito em São Paulo por conta antes dos mesmo projetos, da lei, eles já né? estavam fazendo a reeducação dos agressores. Então, eu sempre acreditei na educação como uma forma de instrumento para diminuir o índice de violência doméstica. Então, o Aba Conscientiza veio dessa questão. Eu fui junto com vocês, enfim, apesar de não ser uma professora, sou simplesmente uma advogada, mas nada, né? Mas eu acho que a gente tem que tentar ajudar as pessoas a entenderem o que é a violência doméstica e, principalmente, o que são os crimes. Os crimes não estão dentro da Lei Maria da Penha, é importante dizer isso, os crimes estão fora. Só existe um tipo penal na Lei Maria da Penha, que é justamente pelo descumprimento da medida protetiva. Os crimes estão do lado de fora, estão na lei, no Código Penal, mas a lei prevê essas medidas protetivas que protegem a vítima, né? A mais aplicada é a proibição de chegar perto o agressor chegar perto da vítima, né? Isso sempre é aplicado, mas existem muitas outras medidas protetivas que podem ser aplicadas para a vítima. Então, eu tentei falar de uma forma mais leiga e eu acho que a gente tem que sempre tentar fazer dessa forma, né? E com os nossos filhos, com outras pessoas, tentar demonstrar como que funciona a lei. E o meu canal, o Justiça Delas, justamente eu tento fazer isso para não ficar uma coisa muito juridiquês, que a gente fala assim, né? A gente tem
Eu comecei a perceber logo no início, isso me chamou a atenção, que eu estava falando muito dessa forma, eu fui mudando a forma de falar para as pessoas poderem também ter acesso, né? É importante, Sim. os advogados chegarem parte da sociedade, são parte da sociedade e terem essa função também de educação. Educar os filhos, educar os outros, explicar. A gente tem que estar sempre ali tentando mostrar como que funciona a lei. E a população, no modo geral, não acredita na lei. A lei está aí, eu acho que existe sim um cumprimento da lei, principalmente da Lei Maria da Penha. Tem muitas pessoas que estão engajadas nisso. A gente tem agora um projeto Todos por Elas, que é um projeto junto com a Comissão da Mulher, com artistas, com profissionais de outras áreas. Tem muita gente preocupada com violência doméstica. Então vamos lá, vamos começar a falar, vamos perder essa coisa de que ela tá, eu não vou falar nada porque em relação de marido e mulher a gente não pode meter a colher, né? Aquela coisa. A gente deve meter a colher, aquela velha máxima antiquada, né? Exatamente, a gente tem que denunciar e tem que falar sobre isso. E o Aba Conscientiza vem dessa questão também, de falar sobre assuntos, de explicar para as pessoas o que é, explicar dentro das empresas. Eu peço aqui, se tiver alguém de empresa que entre em contato com a Aba, olha eu aqui já fazendo o nosso... o nosso trabalho social, né? Isso, eu acho até mais do que empresa, né? Na verdade, como você disse, a nossa primeira gravação foi para uma instituição de ensino a nível nacional. E a nossa importância é de levar informação, porque a partir do momento que você tem conhecimento do que pode e o que não pode, você só vai seguir fazendo pela sua consciência. Isso. Então, primeiro você precisa oferecer as ferramentas. E depois você cobrar daquela pessoa, muitas vezes são pessoas humildes. Dessa instituição de ensino especificamente, não, porque é uma instituição de ensino bastante conceituada, mas eles pensaram o tempo inteiro que nós falássemos com uma linguagem não técnica para que fosse entendido do porteiro, do faxineiro, do servente, até o diretor da empresa. Então é muito difícil a gente fazer uma linguagem que possa ser entendida por um perfil tão amplo. Mas a gente se esmerou em tentar, e a tarefa mais difícil com certeza foi da Bianca, porque a linguagem é muito mais densa. É muito complicado. E é uma coisa interessante até falar, porque a gente, pelo menos eu, quando idealizei e joguei a ideia para as 3 comissões, eu até considerei inicialmente em que a Comissão de Direito das Famílias não participasse. Mas aí estava saindo a lei, aquela lei que eu falei de 2019. Uhum. Voltar, peraí. Tô ouvindo. Estão ouvindo agora? Tô. A lei que saiu em 2019, ela veio para mostrar, não, é importante falar porque existe toda a violência doméstica desemboca na família. Então, era importante falar da família, falar da pauta da mulher e falar da criminalização. Então, eu acho que foi um casamento perfeito, até porque deu química, né? Deu liga nesse grupo. E já estão surgindo projetos aí da Comissão da Mulher com a justiça delas. Então, eu acho que o nosso compromisso, mais do que é só para a empresa, o Aba Conscientiza, não. Nós somos uma organização sem fins lucrativos e o nosso compromisso social é a capacitação, é o oferecimento de informação. Então, pode ser para uma escola, pequena que seja, mas pode ser para uma escola, porque eu acho que o professor ele também precisa saber, até para identificar se está havendo algum tipo de problema no entorno, porque tem as relações de namoro, né? E infelizmente a realidade é que muitas vezes acontece isso já numa relação de namoro, nos adolescentes, a gente até se choca, porque antes a violência a gente entendia que eram casais, casados há muito tempo, e hoje a gente vê namoros de poucos meses já faltando com respeito. Então eu acho que é muito importante essa educação de base. Então, o Aba Conscientiza é para empresa, para grandes empresas, porque ele nasceu de uma lei estadual do Rio de Janeiro. Mas ele se amplia de tal forma que pode ser uma palestra oferecida virtualmente ou presencialmente, no momento só virtualmente, mas para uma escola, para um condomínio,
para um grupo de advogados, eu acho que é importante a gente colocar isso, porque o nosso compromisso é divulgar informação, o material está pronto. O que a gente precisa quanto mais a gente conscientizar as pessoas, mais o nosso trabalho vai estar sendo bem feito. Então, acho que é importante colocar que o ABA Conscientiza não é só para empresas nem grandes empresas, é para qualquer tipo de empresa. Nasceu naturalmente dessa lei estadual, mas eu acho que ele já ganhou vida própria e pode seguir outros caminhos que eu acho, inclusive, que vão fortalecer ainda mais a pauta. Com certeza. Foi uma experiência incrível. Eu acho importante essa questão, como eu já falei, da educação. Acho importante também que as escolas fiquem atentas a fazer palestras de violência doméstica para adolescentes, né? É importantíssimo isso, porque, infelizmente, o que nós vemos, e aí eu falo também das consequências para as crianças e adolescentes, né, que vivem no lar muitas vezes, que vê violência, vê um conflito familiar muito grande, elas tendem a repetir esse tipo de conduta. E aí é que eu acho que chega a parte dos nossos adolescentes aí, que a gente está vendo que existem adolescentes praticando violência doméstica também. Sim. Né? E não é importante dizer que não é crime, mas é ato análogo a crime. Né? Existe previsão, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente quanto a isso. Então, eu sempre falo isso, racismo, violência doméstica, vamos discutir com jovens também, vamos chamar advogados, discutir, ver as implicações disso com jovens, porque é importante no momento atual essa discussão. Nós tivemos agora um caso de racismo dentro de uma instituição de ensino e eu peço aqui aproveitando o espaço, as pessoas, os donos de escolas e tudo, que verifiquem essas questões e que conversem com os adolescentes sobre isso e as implicações que isso tomam na vida das crianças, né? Porque além de ter o deixa para lá, às vezes, do pai, não, isso é coisa de adolescente, deixa para lá, a escola também tem um papel importante nisso. Sim. Né? Não dá para simplesmente lavar as mãos, né? Não dá. E também outro ponto, né? Quando a gente fala de criança e adolescente, da responsabilidade dos pais quanto a esse comportamento. Exatamente. Então, como a gente pode ver, é uma forma muito ampla, é um sistema. Então, não adianta a gente falar só de violência doméstica quando ela já está no ponto mais alto, que é o marido e a mulher se agredindo verbalmente, psicologicamente. A gente tem que falar da base, né? Da conscientização do quanto é importante e também até um pouquinho fazer com que os pais pensem assim, se eu faço o meu filho reproduzir esse ato, de que forma eu posso ser responsabilizado? Então eu acho que é importante porque aí eu acho que é um pouco da cabeça de mãe, né? A gente fica pensando o tempo inteiro, meu Deus, de que forma a gente pode conscientizar os nossos filhos para que esses atos não sejam reproduzidos, porque em parte eles são massa de manobra, eles vão repetindo as coisas porque acham que, se isso está sendo feito e está funcionando, vamos fazer. E eu acho que é muito, muito, muito importante a gente fazer, conscientizar da base, mas não só a base. Eu acho que é um trabalho conjunto. É trabalho de base com as crianças e adolescentes e também dos pais, para que eles tenham consciência de qual o comprometimento deles com um comportamento equivocado dos seus filhos que estão reproduzindo um ato em casa. E da escola, que se não consegue enxergar isso, ela está, no final das contas, alimentando uma relação tóxica. Então é uma coisa... A gente pode ficar horas aqui falando, né? Sobre divagando sobre relacionamento tóxico. A gente tem que conversar com as crianças sobre isso, sobre relacionamento tóxico, sobre masculinidade tóxica. Eu acho sempre importante conversar sobre divisão de tarefas. Isso com tudo certeza. Vem de um machismo já, né, enraizado. Arraigado, né? Na gente mesmo, né? Muitas sim. vezes eu me pego falando coisas que... Mas aí você tem que repensar, né? Ninguém é perfeito. Nós fomos criados, né, de uma outra forma, né? Nós temos mais ou menos a mesma idade, sabemos disso. Então, a gente tem que pensar assim, poxa, mas será que isso é legal? Eu explicar isso para o meu filho? É tentar conversar com os filhos o tempo inteiro. Explicar as relações. Olha, isso daí não está legal, você tem que fazer dessa forma. E, principalmente hoje, eu vi um post seu sobre a questão da internet que me chamou muita atenção, né?
com as crianças ligadas nesse mundo tecnológico, nós temos que ter muita atenção às crianças e aos adolescentes, né? Procurar saber o conteúdo que eles estão vendo. Sei que muitas vezes é difícil, a gente está numa sobrecarga, principalmente agora de trabalho muito grande, né? Uma sobrecarga grande, tendo que dar conta da casa, do trabalho, de tudo. Justamente por isso, por essa questão do machismo, de não ter uma divisão de trabalho igualitária, nós estamos numa sobrecarga muito grande. Mas eu acho que a gente tem que ficar atento às crianças e aos adolescentes o tempo inteiro com questão de internet, né? Eu sempre falo, agora vou falar rapidinho para não terminar nosso tempo, mas a questão... Eu nem sei, eu não tô... Olha, eu me perdi no tempo, eu tô sem relógio aqui, você me diga que horas são, porque senão a gente vai... São 10h55. Caraca, já. Passou muito rápido. Pois é. Só rapidinho a questão dos vídeos, que hoje em dia muitos adolescentes, né, compartilham vídeos de nudes, de relações sexuais. Isso me preocupa muito, muito, muito. Assim, eu vejo como advogada criminalista muita coisa nesse sentido. Os pais já estão sendo responsabilizados civilmente, aí os advogados fiquem atentos, porque os pais estão sendo responsabilizados por dano moral, com divulgação de vídeo por menores, né, para seus filhos. Então, é importante a gente falar sobre a questão de divulgação de conteúdo pornográfico, enfim, qualquer tipo de conteúdo de ex-namorada, porque isso aí pode gerar uma indenização, além de um processo criminal, uma indenização por danos morais, até para os pais, né? Então, fiquem atentos, conversem com seus filhos. Novamente, a pauta que os filhos e os pais precisam ser conscientizados. Se não for por uma consciência real, que seja pelo medo de ser punido. Infelizmente, a gente tem que falar sobre isso, porque muitas vezes o pai acha o máximo. Uma pornografia de vingança, o filho brigou com a ex-namorada, joga lá um vídeo. É uma realidade, eu ainda me choco com essa realidade de ser supernatural trocar nudes entre grupos de amigos, eu acho isso muito louco. Entendeu? Ainda não estou preparada psicologicamente para enfrentar isso. Mas temos que estar, né? Temos que estar. Pois é, mas a gente já está fazendo o trabalho de casa, né? Talvez pela nossa atuação e pelo que nós vemos na nossa vida, a gente já está fazendo o dever de casa, de conscientizar, de explicar o que é perigoso, o que pode, não só perigoso moralmente, mas o que pode se tornar danoso para uma família e até financeiramente para o pai. Peraí, eu vou ter que controlar, porque senão eu é que vou ser punido financeiramente. Então, que seja a punição pelo amor que seja pelo amor ou pela dor, né? Que o pai, por amor, realmente se preocupe com o filho, ou que, com medo da dor, ele fala, não, peraí, ele não pode fazer isso não, senão vai me prejudicar. Isso, de novo, a gente fala do sistema. Você imagina uma adolescente que tem um vídeo colocado numa rede social. Isso aí não tem como, não tem dano moral que indenize uma pessoa dessa. Não tem. Então, vamos prestar atenção ao conteúdo. Meu filho não faria isso, mas tente conversar. E muitas vezes os filhos, a gente acha que nossos filhos nunca vão fazer uma coisa dessa, né? Isso eu vejo muito. A gente sempre julga, né? Meu filho é perfeito, meu filho é bonzinho. E eu vejo isso muito em reunião de pais, enfim, né? A gente que tem filho fica prestando atenção nas atitudes dos pais. Mas, poxa, não custa conversar, né? Vamos lá, vamos conversar, vamos ver como é que esse adolescente se comporta, vamos prestar atenção nos conteúdos que eles estão divulgando em rede social, como eles estão falando uns com os outros. Isso também eu percebo uma agressividade geral. Assim. Então, vamos prestar atenção nisso. Né, Cris? Isso aí. Bianca, eu agradeço enormemente. Na verdade, a gente já podia ter feito essa live faz tempo, né? Mas quem sabe a gente... né? Você sabe disso. Pois é. A gente tinha uns encontros, a gente não está tendo mais. Semanais, né? E a gente vai sentindo falta, realmente. Então... Então, a gente precisa fazer alguma coisa aqui depois, uma outra ideia. Vamos reencontrar o Aba Conscientiza, fazer um evento para pessoas que estejam interessadas. A gente faz pelo Zoom, quem tiver interesse. Vamos botar, já estou botando aqui, estou botando publicamente Natasha, Rafaela, Monique, Bianca. Vamos pensar aí num evento. De todas, hein, gente? Monique, Natasha, todo mundo. De abraçar e beijar todo mundo. Não é? Pois é. Enquanto a gente não pode abraçar presencialmente, um abraço virtual. Isso. Muito obrigada pela disponibilidade de tempo. Beijo, Cris. Importante
fale do Justiça Delas, porque perguntaram aqui do Justiça Delas. Fale Isso, lá. eu tenho uma fale um pouco. página no Instagram, ele é a Justiça Delas. É conteúdo informativo para mulher, independente de ser de violência. Lógico que agora está muito em foco violência, mas o conteúdo é amplo. E, por favor, acessem lá, a Justiça Delas, dêem uma olhadinha que vale a pena. Para se manter atualizado. E sigam, pois é, então sigam Justiça Delas e sigam a página, o perfil da Comissão de Direito das Famílias. A gente Isso. tem conteúdo semanal, pelo menos 3 postagens semanais ligadas a direito das famílias. E é isso, gente, que faltam 25 segundos para acabar, Bianca, antes que nos derrubem. Beijo, querida. Tchau, Beijo, Bia. saudade. Beijo, querida. Tchau.